aos amigos aqui presentes, a todos os nossos internautas que nos acompanham por esta live, culto de Umadec, sendo transmitido ao vivo agora. A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes por mais uma noite de vitória? Digam comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Eu também estou agradecendo a Deus por esta noite dadivosa, excelente, a qual o eterno Deus tem preparado para todos nós nesta noite de celebração. Frisando a palavra que os meus companheiros aqui me antecederam, nós podemos sentir a presença de Deus aqui no nosso meio. E você que está aí ligado, sintonizado, nós temos certeza que você também está partilhando e recebendo de tudo aquilo que está sendo falado, obrigado meu amigo, e anunciado. Deus tem agido e continuará agindo tremendamente aos nossos corações. A minha saudação, cumprimentando aqui ao nosso querido pastor presidente, pastor Carlos Roberto Silva, e a toda a diretoria do Ministério de Cubatão, bem como o meu pastor setorial, pastor Isael Ferreira, ali do setor de número 8, e também quero cumprimentar o meu amigo, companheiro evangelista Will, líder geral aqui da Umadec, e a todos os meus amigos e irmãos que estão na retaguarda intercedendo e também sedentos para ouvir a poderosa palavra de Deus. Sem delongas, eu convido a todos, os que estão em casa e os que estão aqui presentes, para que tomem as vossas Bíblias em mãos e abram-na comigo agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. O capítulo é o de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 35. Eu peço aos irmãos que não desprezem o texto, ainda mais por se tratar de um texto extremamente conhecido, mas a palavra do Senhor, ela é fiel e digna de toda a aceitação. Localize, por favor, o capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, a partir do versículo de número 35. Eu recebi diversas mensagens de amigos, companheiros, que estão neste momento ligados, ouvindo essa transmissão, participando aqui do culto da Umadec, e a minha saudação é para todos vocês, amigos e companheiros, que estão neste momento intercedendo pelas nossas vidas. Que Deus abençoe vocês muitíssimo. A minha família que está no estado da Bahia também acompanhando, minha saudação, lá em Minas Gerais, enfim, Deus abençoe a todos poderosamente. Diz-nos assim a partir do versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aos amigos aqui presentes, assentai-vos. E eu convido a todos neste momento a colocar a mão assim no coração juntamente comigo, e com seus olhos fechados ou abertos digam bem forte: Senhor Jesus, por bondade, fale conosco tremendamente, em nome de Jesus, amém. Também não posso deixar de saudar e cumprimentar minha esposa que está aqui comigo, minha esposa Elisângela, não mediu nenhum esforço para estar aqui comigo. Te abençoe grandemente, meu amor. Amados, é bem verdade que nós estamos diante de um texto extremamente conhecido. Eu, pela misericórdia de Deus, não falo isso por mérito, mas tudo é através da graça.
tive a oportunidade de nascer naquilo que nós chamamos de berço evangélico, e não foram poucas as vezes, desde quando era um garotinho, nas escolas dominicais da vida, quando aquelas professoras ou professores inspirados pelo Espírito Santo de Deus falavam para nós este trecho tão conhecido da narrativa sagrada, quando elas desenhavam no quadro, uma vez mais, o poder de Jesus nesta feita sobre a natureza, o meu coração, ainda que eu era um pouco imaturo, palpitava e tremia, porque eu percebia que a igreja não adora simplesmente um Deus limitado, mas adora um Deus ilimitado. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Eu gosto disso, porque a palavra oni no original significa todo ou totalidade, ou seja, o Senhor Deus, Ele é onipresente, está em todos os lugares. O Senhor Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. E o Senhor Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então nós servimos a um Deus que pode tudo e um pouco mais. Porém, antes de nós adentrarmos nas verdades espirituais, a partir do versículo 35 do capítulo 4, nós temos aqui verdades que trarão muita edificação para a minha vida e para todos os que estão me ouvindo neste momento. É bem verdade que quando nós queremos entender um texto, precisamos entender o seu contexto. Este texto aqui, ora lido, que foi tomado por base no Evangelho segundo escreveu São Marcos, ele também é acompanhado pelos escritos do evangelista Mateus e São Lucas, isto é, nos evangelhos sinóticos nós temos esta narrativa tão famosa e conhecida, repleta de ensinamentos para a nossa alma. Por que, Samuel Ângelo, você não tomou a leitura do registro de Mateus? E por que você também não tomou a leitura do registro de São Lucas, mas escolheu simplesmente a leitura do evangelista São Marcos? Isto aqui que eu fiz não foi simplesmente o meu querer, foi a necessidade de um coração sensível ao Espírito Santo. Porém, existem verdades, o porquê da escolha deste evangelho. Eu particularmente gosto de estudar a Bíblia Sagrada, e ao estudá-la sempre descobrimos uma coisa nova. É por isso que não devemos parar de lê-la, parar de meditá-la, porque sempre existe aqui uma mensagem nova direcionada aos nossos corações. Porém, seguindo à risca, eu não escolhi simplesmente o Evangelho São Marcos, porque ele é mais bacana. Não, na verdade, quando nós analisamos minuciosamente os evangelhos sinóticos, nós vamos perceber que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm um alvo, ou seja, um destino, enviar este evangelho aos seus destinatários. Isto é, Mateus ele vai enviar o seu evangelho para os judeus, Marcos para os romanos, e Lucas vai enviar para os gregos. E é justamente a escolha do evangelista São Marcos que chama muito a minha atenção, justamente pelo seu destinatário, isto é, os romanos. O evangelista São Marcos, ele é um pouco inteligente pelo fato dele conhecer o seu público-alvo. Ele conhecendo o seu público-alvo, ele sabe que o povo, ou seja, os romanos, a qual será enviado este evangelho, é um povo que não é atraído simplesmente por qualquer literatura ou leitura. Isto é, os romanos não gostam de ler contos de fadas, os romanos não gostam de ler histórias melancólicas, os romanos não gostam de ler romance, mas os romanos gostam de ler livros que envolvem ação. É por isso a escolha do evangelho segundo escreveu São Marcos, porque ele vai destinar estes escritos para um povo que precisa ter de bom grado a atenção atraída nas verdades inseridas nestes 16 capítulos. É bem verdade que os romanos eles gostam de ler livros que envolvem ação, ou seja,
homem lutando contra homem, nação lutando com nação, pessoa lutando com pessoa, gladiador com gladiador, espada com espada. Então, ele, sabendo disso, ele precisa destinar o seu evangelho numa maneira mais efusiva. Então, os romanos, eles gostam de ler livros que contêm heróis. É justamente aqui que começa a máxima bíblica na reflexão desta noite, porque o que o São Marcos vai apresentar é tudo aquilo diferente que os romanos gostariam de ver e entender. Porque se os romanos gostam de livros sobre heróis, é mais ou menos assim: um herói que derruba, um herói que mata, um herói que sobressai diante dos outros. Mas quando São Marcos vai apresentar este evangelho, ele vai mostrar um outro tipo de herói, um herói que não mata, mas dá vida, um herói que não derruba, mas levanta, um herói que não afasta, mas que acolhe. É sobre este herói que eu quero falar aqui nesta noite, no tempo em que me é proposto. Este herói chamado Jesus de Nazaré, que cumpriu o seu ministério com tanta exatidão, que conseguiu atrair para si todos os tipos de pessoas, justamente por ele ter essas características. O herói chamado Jesus também é apresentado neste evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 16, um Jesus quase imparável. Isto é, Jesus saindo da Judeia, indo para a Galileia, indo para lá e indo para cá. Se você ler o evangelho de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 16, você vai compreender isso. Ele vai apresentar Jesus quase que imparável, e isso aqui é profético. Olha o que é uma mente de um pregador: um Cristo quase imparável. Eu estou na introdução da mensagem e já quero aqui trazer algo de Deus para o seu coração. Na aplicação desta mensagem, eu quero declarar a todos que estão me ouvindo nesta noite, que a posição do meu Jesus e do seu Jesus nesta noite é imparável. Talvez existam pessoas neste momento com muitos questionamentos, diante da crise mundial que se instaurou, diante da pandemia que atingiu a todos. Alguém está perguntando neste momento: qual é a posição de Jesus? Segundo a Bíblia, eu quero declarar que a posição dele neste momento é imparável. O meu Deus e o seu Deus, ele não está inerte diante dessa situação, até porque ele permanece no controle absoluto de todas as coisas. Porque São Marcos apresenta o Jesus quase imparável, justamente porque ele tinha um propósito. Grave isto, você que está me ouvindo: propósito. Quem vive debaixo de um propósito não perde tempo com futilidades, não perde tempo com conversas vãs, não perde tempo com coisas que não irão lhe agregar valor. Quem é norteado para o propósito, sabe o porquê veio e sabe o que tem que realizar. É por isso que eu amo o ministério de Jesus, porque ele não perdia tempo. E debaixo dessas palavras eu quero declarar para quem está me ouvindo e recebe essa palavra: o nosso Deus não perde tempo. Eu já ouvi composições dizendo que ele chega adiantado, que ele tosqueneja, que ele às vezes atrasa. Mas eu quero desfazer essa mentira aqui neste culto de Umadec e dizer que o meu Deus não chega adiantado, que ele não tosqueneja e que ele também não atrasa. Então qual é a posição de Jesus? Eu digo: ele chega na hora certa, na hora exata é que ele se apresenta. Eu quero dizer para você
não se atemorize, Ele não chega atrasado, também não chega adiantado, Ele chega na hora certa. Então, é este Cristo quase imparável, que eu quero tirar aqui algumas lições para nós já terminarmos. O versículo 35, a Bíblia nos diz, você que está acompanhando na Bíblia, é muito bom acompanharmos a Bíblia, jamais feche a sua Bíblia diante de uma exposição bíblica. Versículo 35 nos diz, e naquele dia, eu quero lhe dizer algo para vocês que estão neste momento de isolamento em casa, seguindo as ordens governamentais, ou a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Aproveite este tempo de isolamento para fazer perguntas à Bíblia. Que isso, Samuel Ângelo, fazer perguntas à Bíblia? Sim, porque se você não fizer perguntas a ela não irá te responder. Eu gosto da Bíblia porque ela sempre deixa uma brecha para que nós possamos interrogá-la e prescrutá-la. São Marcos nos dá uma informação que me chama muito a atenção. Ele inicia dizendo, e naquele dia, e aí nós fazemos uma pergunta, que dia é esse? Ora, o dia que inicia no capítulo 4, o dia em que Jesus passou praticamente pregando por parábola. Sim, ele fala sobre a parábola do semeador, ele fala sobre a parábola da candeia, ele fala sobre a parábola da semente, e por último ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. Jesus passou o dia inteiro pregando, e depois de que ele pregou, eu posso imaginar que os discípulos disseram, ufa, acabou, vamos para casa, vamos agora deixar os nossos afazeres para cumprirmos os nossos propósitos. Como eu disse com verdade, que o nosso Cristo, ele é quase imparável neste evangelho. Olha o que a Bíblia diz, que sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Ele não descansa, ele pede para que os discípulos continuem a rota, continuem cumprindo o propósito. Passemos, e os discípulos, é lindo porque eles obedecem, eles vão. Samuel, para onde é que Jesus queria ir? Para a região de Gadara. A partir do capítulo 5 você sabe que ele está intentando esses esforços para ir atrás de um homem. Eu não disse uma multidão, eu não disse um conglomerado de gente, mas é um homem que estava já distanciado da sua família, isolado da sociedade, porque estava possesso de uma legião de demônios. Jesus passa o dia inteiro pregando, e agora ele dá uma ordem aos discípulos: passemos para a outra margem. Por que passemos? Justamente porque ele tem um propósito, e o propósito dele era resgatar uma vida a qual estava com desesperança, a qual estava tirada do seio da família e da sociedade. Isso aqui é lindo, porque o meu Jesus, o seu Jesus, ele vai aonde ninguém quer ir, porque a Bíblia diz que aquele homem, ele quebrava as correntes que lhes colocava nas mãos e pés. Então Jesus, ele vai onde ninguém vai, ele faz o que ninguém faz, ele tem o que ninguém tem, ele pode o que ninguém pode. Recebe essa palavra em nome de Jesus. O meu Deus, ele tem poder para fazer o que ninguém pode fazer. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você também está aí, porque nós cremos em um Deus que tem todo o poder. Sendo já tarde, disse-lhes: passemos. Aqui é lindo, porque o que Jesus está dando aqui é um imperativo. Ele não está dando uma condição aos discípulos dizendo: vocês querem ir? Vocês podem ir? Não, ele está dizendo: passemos. Ou seja, ele está incluindo-se no pacote da viagem, juntamente com estes discípulos. Ele está dizendo: vocês vão, porém vocês não vão sozinhos. Eu quero dizer algo aqui para a igreja que está reunida no lar, e para os meus amigos aqui também presentes, já que é uma mensagem de esperança para os nossos corações. Eu quero dizer algo aqui em nome de Jesus.
Nós estamos enfrentando uma tempestade, mas nós não estamos sozinhos. Recebe essa palavra, você que está em casa. Recebe essa palavra, você que está me ouvindo agora. Eu falo isso pelo Espírito. Nós estamos enfrentando um turbulhão, mas nós não estamos sozinhos. Conosco está Jesus. A diferença daqueles que servem a Deus e os que não servem é essa, porque isso afetou o mundo, e o mundo que não conhece a Cristo está passando isso sozinho. Mas eu e você, que fomos chamados e resgatados por Ele, não estamos passando isso sozinho. É por isso que nós estamos aqui, porque a igreja não para. Porque se o nosso Cristo não parou, nós também não iremos parar. Como já foi dito aqui pelo evangelista Will, nosso líder geral, a igreja sempre cresceu, não nos melhores momentos dela, não quando ela experimentava o seu pódio, não, a igreja sempre cresceu debaixo de luta, debaixo de perseguição. E lá vai uma palavra profética: não é o coronavírus que vai fazer esta igreja parar, nós iremos avançar. Você conhece esse texto mais do que eu. A Bíblia diz que eles obedecem à voz do mestre. Com eles ali haviam outros barquinhos. E é sobre o tema dessa mensagem que eu quero terminar nessa noite, dizendo a você que Deus está no controle. Você que está aí nessa live, escreve isso aí agora, numa forma pública. Coloque aí: Deus está no controle. Nós precisamos entender que os discípulos obedecem no versículo de número 2, porque a Bíblia diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outro barco. Ou seja, os discípulos obedeceram, porque quem está mandando eles atravessarem ou passarem é Jesus, e Jesus está com eles. Talvez isso lhes deu mais segurança, talvez isso lhes deu mais disposição, porque uma coisa é Deus, Jesus, mandar você ir e você não ter certeza da presença dele. Outra coisa é ele dizer assim: pode ir, meu filho, que eu estarei com você. Oh glória, você vai sem hesitar, você vai sem duvidar. A mesma coisa que os discípulos, eles obedecem. Porém, vai acontecer algo que porão à prova a fé destes discípulos. O que é, Samuel, o ângelo, que vai acontecer? A Bíblia diz no versículo 37: e levantou-se um grande temporal de vento. Ora, eu gosto da Bíblia porque ela é linda. Mateus, ele diz que o barco era varrido pelas ondas. Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago. São Marcos diz que levantou-se um grande temporal de vento. Aqui é uma lição muito grande e muito linda, e é Deus falando conosco nessa noite. Porque São Marcos diz que se levantou um grande temporal de vento. E recebe essa palavra agora, porque para uma grande prova, para uma grande luta, existe também um grande Deus. Aleluia! A Bíblia é tão simples que Deus está dizendo: essa doença inesperada está mexendo com o mundo. Ela pode até parecer grande para os homens, mas eu estou dizendo aqui no culto de uma DEC, principalmente aí no lar, para uma grande enfermidade, para um grande problema, o meu Deus é grande, o meu Deus é maior. A Bíblia diz que se levantou um grande temporal de vento. Você sabe, a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores profissionais. Eles tiravam o seu sustento através da pesca. Pedro, seu irmão André e muitos outros estavam acostumados a atravessar o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago de água doce de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura, cercado por 3 montanhas enormes. Esse lago era conhecido por eles. Eles sabiam onde estavam indo. Amados, uma coisa é estarmos em solo ou
em lugares que nós estamos habituados. Isso não traz medo para ninguém, isso não traz angústia para ninguém. Eu estar onde eu conheço é algo lindo. Faço o teste. Muitas vezes quando nós vamos atender alguma agenda, muitas vezes não conhecemos o local, temos que colocar no GPS, e às vezes entramos em ruas e becos que nós não conhecemos. Isso traz medo, porque eu estou no local em que eu não conheço, mas eu estar em um local que eu conheço me traz segurança, me traz certeza de que a viagem será segura. Porém, as intempéries da vida são naturais, acontece, o dia mau chega para todos. Faça uma retrospectiva. Provavelmente no ano passado você jamais pensou que nós estaríamos vivendo isso hoje, onde uma doença inesperada mexeu com todo o globo, colocando pessoas em casa, sem sair, claro, seguindo normas, isso é bom, mas deixou todo mundo assustado. Por quê? Porque ninguém conhece, porque ninguém sabe. Muitos ficam com fake news, dizendo, é assim, é assado, e ninguém tem uma resposta concreta. Isso traz medo, isso traz insegurança. Perceba que os discípulos obedeceram a voz de Jesus. Passemos, e mesmo assim, eu quero que você grave isso, eles vão enfrentar a tempestade. Mas Samuel, Deus não é amor? É amor, sim senhor, sim senhora. Mas Samuel, Deus não é bom? Ele é bom, sim senhor, é bom, sim senhora. E por que ele permite a tempestade? Oh, glória a Deus. Você precisa entender que o que Jesus nos prometeu está em João 16:33. No mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo. Olha o que o nosso Cristo está dizendo hoje: eu venci o mundo. Agora olha que paralelo lindo. Jonas, ele é subjugado numa tempestade por desobediência, e os discípulos é subjugado numa tempestade por obediência. O que desobedeceu merece a tempestade, na minha visão, e o que obedeceu merece não. Senhor, proteja ela em nome de Jesus. Mas mesmo assim, mesmo obedecendo, não ficaram isentos da tempestade. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Você lembra daquela família pequena em João capítulo 11? Marta, Maria e seu irmão Lázaro. A Bíblia diz no versículo 5 que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas mesmo assim Lázaro morreu. Porque existem situações que não conseguimos explicar, mas neste texto aqui eu quero descobrir com vocês porque Jesus permitiu. Primeiro, number one, para que eles aprendessem. Muitas vezes as tempestades na vida são pedagógicas. Deus não nos coloca no deserto, no vale, na tempestade para nos matar, crente. Quando Deus nos coloca em uma prova, receba essa palavra, é porque Ele quer nos aprovar. Você nunca se perguntou que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação? É no deserto em que Deus quer provar para nós que Ele é Senhor, ainda que não existam circunstâncias favoráveis. O Deus que sustenta o povo no deserto é o Deus que vai nos sustentar neste caos que nós estamos passando. É o Deus que vai nos sustentar nesta tempestade. Porém, São Marcos parece que ele é exagerado, mas como eu disse, o intuito dele é mostrar um livro de ação. Olha o que ele diz: levantou-se um grande temporal. Grave isso: para toda grande prova existe um grande Deus, e subiu as ondas por cima do barco. Consegue imaginar isso comigo agora? As ondas por cima do barco. Eu acharia legal uma ave voando por cima do barco. Agora as ondas. A Bíblia diz: as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia de
água. Versículo 38. E ele, quem é ele, Samuel? Jesus. Estava na popa. Oh, glória. Para quem aqui sabe, Jesus dormir na popa é intencional. Porque o que é a popa numa embarcação grande, Samuel? É a parte traseira da embarcação. E geralmente era na parte traseira da embarcação que estava o controle do barco. Meu Deus. Olha onde é que Jesus está dormindo. Na popa. É intencional. Já era para eles perceberem. Perceber o que, Samuel Ângelo? Perceber que Jesus, ele estava no controle. Eu quero dizer algo aqui. Jesus está no controle. Este é o tema da mensagem. Eu friso mais uma vez, Jesus está no controle. Isaías 6:1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins estavam acima de Deus, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam. Que coisa linda. Ele viu o Senhor assentado, enquanto os tronos da terra vão ficando vazios, porque a vida do homem é limitada, o de cima nunca ficou desocupado. Apocalipse capítulo 4, João, ele subiu, porque viu uma porta aberta no céu. Quando ele sobe, ele vê que ele está na sala do trono. E o que foi que ele percebeu, Samuel? Ele percebeu a mesma coisa de Isaías, que o Senhor ainda continua assentado no alto e sublime trono. Ou seja, o nosso Deus jamais e nunca perderá o controle da situação. Ele estava na parte traseira do barco, na popa, dormindo sobre uma almofada. Eu confesso que quando eu leio esta parte do texto, eu fico me perguntando: quem é que dorme numa tempestade, meu amigo Lucas Samuel? Quem é que dorme? Os discípulos estão lá lutando pela sobrevivência. As ondas sobem por cima do barco. O barco está enchendo-se de água. E Jesus está lá, ó. É por isso que Hebreus já disse: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se os discípulos olhassem para Jesus, eu vou dizer algo aqui, não se assuste, era para os discípulos dormir também. Porque se o mestre está dormindo na tempestade, não vai ser eu que vou ficar perturbado. Sabe qual é a mensagem dessa noite para você que está aí? Você tem que olhar para Jesus. Diante desse cenário, qual é a reação dele? Alguns vão dizer: Jesus está preocupado. Tá não. Alguns vão dizer: Jesus está desesperado. Tá não. Como é que Jesus está? Está lá sentado num alto e sublime trono. Porque quando ele está sentado no alto e sublime trono, significa que o comando é dele, o governo é dele, o senhorio é dele, o poderio é dele, todas as coisas emanam dele. Jesus jamais é pego de surpresa por alguma coisa, Mike. Jesus nunca foi pego de surpresa por nada que acontece aqui. E eu vou dizer, essa tempestade aqui também não pegou ele de surpresa. É por isso que Jesus estava dormindo, porque ele sabia que a tempestade era pedagógica. Mas assim como os discípulos, eu e você temos a tendência de, quando estamos impotentes, porque primeiro os discípulos não despertaram Jesus, primeiro eles tentaram se salvar, e assim é eu, e assim é você, e a cada um que está me assistindo. Primeiro a gente tenta mexer as coisas com as nossas mãos. Se não descer nas nossas mãos, nós vamos recorrer a Jesus. Mas isso está errado. Para o cristão verdadeiro, a fé faz ele recorrer a Cristo em primeiro plano, como solução imediata. Mas eles tentam se salvar. Depois que eles não conseguem nada, a Bíblia diz que eles vão despertar Jesus.
que sono de Jesus era esse que precisou ser despertado. Que sono de Jesus é esse que precisou ser acordado. Mas eles não falam de maneira calma com Cristo, eles estão com medo. Eles vão despertar Jesus e vão, sabe aquele crente que coloca Jesus na parede? Acha assim: Jesus, o Senhor tem que me explicar isso, porque o Senhor não fez isso. É o crente Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. É o tipo de crente que acha que pode colocar Jesus na parede e interrogar os porquês da vida. Deixa eu te dizer uma coisa: a nós não nos cabe entender os porquês. A nós temos que nos submeter e dizer: ainda que tudo fuja das minhas mãos, eu creio que jamais fugirá das suas. Porque tem gente que pensa que fé é para agrado próprio, e não é. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é simplesmente isso aqui: você assinar um papel em branco e dizer assim: o que o Senhor preencher já está assinado. O que o Senhor decretar está decretado. Os discípulos, não entendendo a circunstância, eles vão dizer: mestre, olha só como eles são audacos. Não te importa que pereçamos? Porque eles estão dizendo assim: engraçado, a gente está aqui morrendo e Jesus está dormindo. Se fosse alguns do nosso tempo, engraçado, eu estou perecendo e Jesus não me responde. Engraçado, eu estou desistindo e Jesus não me dá um ânimo. Eles dizem: não te importa que pereçamos. E para desespero meu e para desespero dos discípulos, Jesus no versículo 39, ele é despertado, mas ele não vai falar com os discípulos, porque quem gosta de falar é eu, é você. Jesus não, Jesus mais do que fala, ele age. Tem gente que fala: Deus fala. Ei, calma, ele está trabalhando. O que cabe a mim, o que cabe a você é descansar debaixo das asas do Onipotente. A Bíblia diz que Jesus despertou. Agora é lindo, porque ele não vai falar com os discípulos, ele vai falar com aquilo que está trazendo medo e angústia para os discípulos. O que, Samuel? O vento e o mar. Versículo 39, e ele despertando repreendeu. A palavra repreender significa: a voz de Jesus é superior. Olha só que lindo. Ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Que coisa linda. Eu estudando já vi falar sobre o braço do mar. Agora sobre o ouvido do mar, Ivo, é a primeira vez. Aí eu me perguntei: peraí, mar ouve? Aí Jesus: claro que ouve, besta. Se ele até fala lá, eu mandei ele se calar, é mesmo. Jesus repreendeu e disse assim: cala-te e aquieta-te. E deixa eu dizer aqui uma coisa, tem muita coerência naquilo que falo, estou sendo assistido por muitos, mas eu já vi muitos estudando, ensinando e pregando, dizendo que a tempestade outorgada aqui foi por causa dos demônios. E no texto nós não temos base para isso. A tempestade aqui outorgada não é pelos demônios. Não é, Samuel? Não. Primeiro, que demônio não manda em nada. Segundo, que até para ele fazer algo, ele tem que pedir para o Eterno. É só você ler a história de Jó. Enquanto os filhos de Deus se apresentavam, veio Satanás. O próprio Deus já se adiantou, porque ele conhece o pensamento do astuto. Vistes o meu servo Jó, homem temente e reto, e ainda se desvia do mal e agrada a mim? Claro. Também, com todas as vezes que o Senhor tem dado para ele, tira tudo dele para ver se ele vai continuar sendo íntegro a ti. Olha o que Deus diz assim: você pode tirar tudo dele, só não toque na sua vida. Eu quero declarar, como já foi dito aqui pelo jovem pregador que me antecedeu: o diabo só pode tocar aonde Deus permite. O diabo não pode fazer além daquilo que Deus permite. Os problemas não vêm para nos destronar, vêm para nos ensinar. E a tempestade aqui não vem do demônio, ela é do próprio Deus.
Sim, Samuel, é do próprio Deus? Sim. Como você sabe disso? Por causa que eu leio a Bíblia. E a Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu recebi o convite para pregar aqui hoje à tarde, nem tive tempo de preparar nada. Olha só o que o Espírito de Deus está falando com a gente. Capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora é lido 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Jesus repreendeu o vento, quando Jesus repreendeu o mar, mandando cala-te e aquieta-te, o vento e o mar disse: nós temos que obedecer, porque quem está falando é o Criador. Eu quero dizer algo aqui, e recebe essa palavra. No dia que Deus disser assim: coronavírus, para agora, vai ter que parar. No dia que Deus dizer assim: problema, para de atormentar o meu irmão, a minha irmã, vai ter que recuar. Porque o nosso Deus, Ele é dono de tudo e de todas as coisas. Eu estou sentindo a presença do Eterno. Eu estou sentindo a presença do amado da minha alma, dizendo: Samuel, não temas. Umadec, não temas. Ministério de Cubatão, não temas. Igreja do Senhor, não temas. Porque eu não temo? Porque todas as coisas pertencem ao Eterno. Aleluia. E agora é lindo que Deus vai falar conosco. Porque tem gente que pensa: Jesus trabalha pela metade. Não, não trabalha não, amado. Não trabalha não, amada. Quando Ele faz a obra completa. E quando Ele faz é instantâneo. É aquele tipo de crente, vem na frente receber oração. Aí o pastor pergunta: está curado, irmã? Ainda sinto uma dorzinha aqui. Então não foi Jesus que te curou, minha irmã. Porque quando Ele faz por completo. Olha o que a Bíblia diz: depois que Ele repreendeu o vento e o mar, se aquietou. Jesus, quando faz a obra, é por completo e tem que ter obediência. Aí depois de uma grande tempestade, diz a Bíblia, vem uma grande bonança. Eu quero dizer para você que está até aqui agora ouvindo essa palavra, já estou terminando, prometo. Depois deste temporal, haverá uma grande bonança. Depois dessa dificuldade, nós teremos momentos de regozijo. Depois deste mal, nós teremos alegria. Melhor, nós temos alegria, a alegria da nossa salvação. Mas depois de uma grande tempestade, vem também uma grande bonança. Não é o Samuel que está dizendo, é a palavra do Senhor. A grande bonança será instaurada no Brasil, será instaurada no mundo, quando este vento, este turbulhão cessar e acabar. Haverá uma grande bonança. Faça isso agora, porque já foi dito pedagogicamente que o aprendizado está na repetição. Repita isso agora e bata assim no peito comigo. Os presentes aqui e os que estão em casa, bata aí no peito e diga assim: depois da tempestade virá uma grande bonança. Diga assim: a prova é grande. Grita aqui comigo: a prova é grande, mas a vitória é maior. Quem pode adorar ao grande Deus da obra? Aleluia. Versículo 40. E disse-lhes:
Porque sois tão tímidos? Tímidos no grego é ausência de fé. Olha porque a tempestade é pedagógica. E olha porque não foi demônio que levantou a tempestade. Porque demônio não pode nada, já foi dito aqui. Tudo que tem que fazer é debaixo da ordem de Deus. E que fez a tempestade acontecer foi o próprio Deus. Olha o que Jesus diz: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês andam tanto tempo comigo, noite, dia e noite. Já ouviram minhas mensagens? Muitas vezes prego por parábolas. Viram eu expulsar demônios, poder sobre os demônios. Viram eu ressuscitar mortos, poder sobre a morte. Viram eu multiplicar pães e peixes, poder sobre a terra. E não bastasse isso, vocês ainda não têm fé. Olha o que Jesus está falando para nós aqui nessa noite. Você tem experiência com Deus, minha irmã? Você tem experiência com Deus, meu irmão? Pastor, missionário, líder, supervisor, servo e serva de Deus. Você tem experiência com Deus, está temendo agora por causa disso? Olha o que Jesus está dizendo: ainda não tendes fé. Em outras palavras, já não basta o que vocês viram, já não basta o que vocês ouviram, ainda não tendes fé. Versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: que coisa linda, mas quem é este? Olha só, eles achavam que conhecia o Cristo que ressuscita mortos, multiplica pães e peixes, o Cristo que cura enfermidade. Agora o Cristo que tem poder também sobre a natureza, eles não conheciam. Por quê? Porque está escrito: mas quem é este? Eles estão dizendo uns para os outros, admirados: quem é este? Quem é este? Ele é Jesus, o que tem poder para fazer tudo e um pouco mais. Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu vou responder quem é este na Bíblia. Salmos 33:6. Pelo poder da palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra e tudo que neles há. Amado, amada, querido, querida, o teu Deus é o Deus da surpresa. Você acha que conhece Deus? Não conhece, porque quando você acha que conhece, Ele vem para te surpreender, que Ele ainda pode fazer o que você não pode. E fechei minha Bíblia, encerro com a última lição aqui, e grave isso agora. Às vezes Deus não nos livra da prova, evangelista Will, mas Ele nos livra na prova. Ai, tem gente interrogando: será que Deus não poderia me livrar disso? Poderia, mas não quis. Por que não? Porque tudo está debaixo do controle e a ordem dele. Por isso que não quis. Então, às vezes, Ele não nos livra da prova, mas nos livra na prova, e por uma razão grande. Qual é a razão, Samuel? Anote isso, não esqueça mais. É para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, mas livrou eles na fornalha. O quarto homem passeou com eles naquela fornalha. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel lá na cova. Está entendendo o que Deus está falando? Ele não livrou os discípulos da fúria do mar e da tempestade, mas livrou na tempestade. E eu quero profetizar agora. Quem é inteligente aqui, levante a mão. E você em casa vai dando um amém, acena aí, reaja, faça algo. Eu quero profetizar para nós em nome de Jesus: este mal não nos alcançará, porque Deus está nesta noite nos livrando dele. Quem crê nisso, fica de pé aqui comigo e jubile, adorando ao Eterno. Lucas Samuel, se aproxime aqui, meu amigo, com o microfone. Nós vamos cantar: por toda a minha vida ao Senhor te louvarei. Eu já passo o microfone ao evangelista. Deus falou conosco de uma maneira singular, especial. O meu amigo Lucas Samuel, supervisor do setor 11, vai louvar agora. Por favor, meu amigo, se aproxime aqui para você também sair na câmera.
você no seu lar, no seu iPad, no seu iPod, no seu celular, no seu tablet, você vai louvar agora. E crendo naquilo que foi pregado, que o nosso Deus está no controle. E Ele estando no controle absoluto de todas as coisas, significa o poder pertence a Ele. Louve aí no seu lar agora. Quando você quiser cantar, meu amigo, pode começar. E depois eu faço uma oração pela sua vida. E tenha certeza, Ele é Senhor por toda a minha vida. Aleluia, cante em casa aí, amado. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Aleluia. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, e me leva até os céus. Já vi fogo e terremoto. Isso são experiências, crente. Vento forte que passou, mas não matou. Passou. Já vivi tantos perigos. Oh, aleluia. Mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no colo de quem? No teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem porta que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, é pura, escudo para os que nele creem. Oh, aleluia. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante. E a tempestade já passou. oh, Ela se acalmou já aqui. se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra Ela é pura, é pura. é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Nele creem. Quantos podem agradecer a Jesus por isso?
Eu tenho certeza que você foi extremamente abençoado na sua casa por esta ministração. Mas acabou de chegar ao meu conhecimento que existem pessoas que no decorrer da mensagem querendo voltar para Jesus. E este culto aqui seria incompleto se isso não acontecesse. Mas já que você quer, eu quero te dizer, Romanos capítulo 10 versículo 9 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aonde você estiver agora, me ouvindo, recebendo agora esta palavra, coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Deus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados e escreve a partir de hoje uma nova história. E eu tenho certeza que depois dessa noite, essa tempestade passou na sua vida, irmã, irmão, e virá a grande bonança. Recebe agora o abraço do Espírito Santo, em o nome de Jesus. E quem crê nisso, escreva e digam amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus para sempre.